Hola, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar esta sesión, esta interesante sesión de nuevos desarrollos con la ponencia que da Emilio López, director del Centro Nacional de Información Geográfica de España, servicios de visualización Inspire basados en teselas vectoriales. Tienes 15 minutos, gracias. Vale. Muchas gracias, Álvaro. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. No soy la persona más adecuada para hablar de esto, porque voy a hablaros de unos desarrollos que ha realizado la Universidad de Zaragoza. Pero no han podido venir aquí los responsables del proyecto, así que me toca a mí. Abro, ¿no? Muy bien. Bueno, pues entonces yo voy a empezar contando cuál es el problema que nos lleva a este proyecto. Mirad, este es el mapa base del Instituto Geográfico. Sí, voy a esperar. Nada. Vale, mira, este es el mapa del Instituto Geográfico Nacional que hacemos con nuestra base de datos. Este mapa está disponible a través de WMS y WMTS gratuitamente y libre. Uno de mis trabajos es ir por los ministerios, por organizaciones y tal, e intentar convencerles de que dejen de utilizar Google Maps y utilicen nuestro mapa. ¿Vale? El primer ministerio que fui a visitar es el Ministerio de Fomento, que es el del que nosotros dependemos. Tuve que ir 3 veces. La primera vez me dijo que solo ofrecíamos WMS y me dijo que nuestros servicios eran muy lentos. Agaché la cabeza y dije, vale. A los 3 meses volví y le dije, ahora ya tenemos servicios rápidos. Y entonces me dijo que mis servicios eran muy feos. Que mis mapas sí, que iban rápido, pero que mis servicios eran muy feos. Entonces dijimos, bueno, pues algo tenemos que hacer. Hemos mejorado mucho la simbolización, pero ¿qué pasa? Que estamos en un mundo donde hay mucha competencia. Y tenemos bueno, voy a pasar esto. Tenemos nuestros amigos de Google que se dedican a publicar sus mapas gratuitamente, pero es que además, si los quieres en gris, lo puedes pintar en gris. Si los quieres en vintage, puedes pintarlo en vintage. O lo puedes pintar en oscuro, incluso con los colores de tu país, que lo puedes personalizar. Y además tenemos otra gente, como son los de Mapbox, que también tienen sus mapas tradicionales y sus mapas de oscuro, etcétera, y también los puedes personalizar. Y entonces dijimos, esto tenemos que solucionarlo, esto tenemos que poder hacerlo también con los mapas del IGN. Y es por eso que nos hemos metido en un proyecto de crear servicios con teselas vectoriales, que parece ser que es la forma de hacer este tipo de mapas. Entonces, supongo que todos estaréis familiarizados con lo que son las teselas, ¿vale? Y con lo que son las teselas raster. Pues la diferencia entre las teselas vectoriales y las raster es que, en lugar de ser pequeñas imágenes, van a ser pequeños vectores que vamos a distribuir de 256 por 256. Mirad, aquí, en un servicio, para un servicio WMTS tradicional, nosotros tenemos nuestros datos, nuestro servidor de mapa,
y vamos a crear las teselitas a través de unos mapas, pero que ya tienen estilos. Ya tienen un estilo predefinido. Lo vamos a teselar, crearemos teselas PNG o JPG y el visualizador nos las va a mostrar. Podremos precachearla, con lo cual nuestro servicio va a ir muy rápido y está estupendo, y a nosotros nuestros WMTS con tesela raster funciona muy bien. Pero en este caso lo que vamos a hacer es, con las teselas vectoriales, la diferencia es que los vectores no tienen estilo, es como un shapefile. En realidad no tiene un estilo, solo estamos dando información vectorial que sí vamos a dividir en trocitos que vamos a precachear, con lo cual va a funcionar rápido, y será el visualizador el responsable de pintarlo, de darle estilo, y lo podrá hacer, podrá crear diferentes estilos para unas mismas teselas. Esa es la gran ventaja. Conocéis WMS y muchos conoceréis el Style Layer Descriptor, ¿vale? WMS con Style Layer Descriptor. Pues esto es, en vez de WMS con Style Layer Descriptor, es como un WMTS con Style Layer Descriptor, en el cual la aplicación cliente puede elegir la simbolización. ¿Qué ventajas tiene? Pues ocupan menos, son más ligeras. Además, la visualización, como hemos dicho, es más flexible. La aplicación cliente puede... ¡Qué presión! Sí. Vale. Esto me lo descuenta de... Vale, entonces, el cliente... Y además, otra cosa importante, en esas teselitas podemos meter información alfanumérica, con lo cual podemos dar cierta información alfanumérica asociado a esos vectores que tenemos. Desventaja: el cliente, la aplicación cliente, se responsabiliza de la visualización, con lo cual va a tener que hacer un esfuerzo más, pero no parece que eso, a día de hoy, con los clientes que hay, sea un problema. Muy bien. Otra cosa que hemos hecho y hemos promocionado desde España. Estamos todos con la directiva Inspire. Entonces, vamos a crear servicios que no sean Inspire, que son más allá de Inspire. Bueno, pues lo que hemos dicho y lo que hemos planteado y estudiado es qué tendríamos que cambiar en la guía técnica de implementación de servicios de visualización Inspire para que los servicios vectoriales sean Inspire. Y no hay que cambiar muchas cosas en la guía técnica. Y nos vale con la regla de implementación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El WMTS ya aparece en la guía técnica. Simplemente, en lugar de haber los formatos JPG y PNG, tenemos que añadir formatos vectoriales. El Mapbox, que es el estándar de Jure, es el estándar que se ha impuesto a día de hoy, GeoJSON o TopoJSON. ¿Qué más? ¿Qué problema tenemos? El estilo. Entonces, tenemos que hacer una reinterpretación de lo que es el estilo Inspire. Inspire nos va a fijar que hay unos estilos por defectos. Nosotros, la reinterpretación que hacemos es decir, en esa información alfanumérica que hay en el vector, tiene que estar la necesaria para que yo pueda simbolizar según Inspire. Por ejemplo, vamos a suponer que me dice las carreteras, si son autovías, me las tienes que pintar con grosor 3. Y si son carreteras nacionales, en grosor 2. Bueno, pues yo tengo que tener en el vector el tipo de carretera que tengo. Y con lo cual tengo la capacidad, el cliente tiene la capacidad de hacer la simbolización Inspire. El tema de la leyenda, pues no tiene mucho sentido, porque la leyenda, ya al ser el cliente, no tiene mucho sentido que en el capabilities me diga las diferentes leyendas o el legend URL. En cuanto a los servicios, ¿nos vale el WMTS? Sería suficiente, pero
el mercado nos dice que hay otros estándares que son muy utilizados. El estándar TMS y el estándar XYZ. No hay gran diferencia entre unos estándares o otros. Es casi un cambio en los nombres de los parámetros, ¿vale? Pero todos se basan en el zoom, digamos, el nivel de zoom, la X y la Y. Para defender esta modificación en la guía técnica, para que la gente del Joint Research Center nos haga caso, lo que hemos dicho es, bueno, hacemos el cambio y hacemos un prototipo. Y en el momento en el que estamos, haciendo un prototipo de algo que funcione y que nos ayude a vender esta idea en Europa. Entonces, nosotros, nuestros WMTS y nuestros WMS vectorial, lo tenemos hecho con GeoServer. Por lo cual, lo que hemos dicho es, vamos a empezar con GeoServer a intentar a ver si se pueden hacer estos servicios vectoriales. ¿Y se puede? Sí, se puede. Porque hay una extensión que te permite, además de utilizar PNG, JPG, GIF, etcétera, que te permite utilizar GeoJSON, TopoJSON y tal. Lo hemos hecho, lo hemos cargado en GeoWeb Cache y ya está funcionando. Y nos devuelve las interfaces WMTS y TMS. 5 minutos. Luego, tenemos el problema de los estilos. Nosotros le tenemos que dar el estilo. En los WMS teníamos el Style Layer Descriptor, que estaba basado en XML. Mapbox ha definido una especificación para definir estilos que utiliza el formato JSON. Y además ha creado un software que se llama Maputni, que te permite crear de una manera gráfica. Tú le pones le das la dirección de tu servidor y él te detecta las capas que tiene y le aplica esos estilos y puedes cambiarle, le cambias el color y tal, te genera el estilo en JSON y entonces puedes crear un visualizador con ese estilo. Pero hay peros. Primero, en OpenLayers hay una extensión para que lea estos JSON con estilos que no funciona demasiado bien. En Leaflet creo que también funciona. Y lo mejor es utilizar la librería JavaScript de Mapbox. Otro problema que estamos encontrando cuando GeoServer hace generalizaciones con esos vectores de las teselas, a veces hace cosas feas, ¿vale? Y no queda demasiado bien. Parece que estamos estudiando otro software que se llama T-Rex, que parece que hace mejor esas generalizaciones y que hace la visualización muy bien. Muy bien, entonces, antes de terminar, casi que lo único que he contado es los problemas. La solución en la GIDE 2018, en Menorca. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Emilio, por la ponencia y por ajustarte al tiempo. Tenemos tiempo, unos 5 minutos para preguntas para Emilio. Tenía una pregunta. Vuelve. Los servicios cacheados teselados PNG son toda la información ya, digamos, generada, las capas del WMS en una única capa. Sí. Las teselas vectoriales las estoy realizando por una agregación de capas en una única capa. No sé si me explico. Sí. O Sí, capas independientes. Sí, la verdad es que la pregunta es bastante buena, y se me ha olvidado comentarlo. Uno de los problemas que hemos tenido que solucionar es que, suponeros, ¿no? Tú quieres representar la hidrografía, ¿vale? Tú puedes tener, y tienes tablas en POSGI, estás utilizando POSGI y tú tienes una tabla con las presas, otra tabla con la lineal, otra puntual, la geometría tal, la geometría unas escalas, la geometría otra escala.
Pero tú luego, para hacer un WMS, hace una agrupación de capas, le dices cuál se pinta en cada momento y tal, y no tienes que tener tu base de datos muy ordenadita. Te vale, la puedes tener así. ¿Qué problema? Que cuando quieres dar un servicio vectorial, sí, lo puedes hacer con eso, pero vas a darle al desarrollador una cosa muy fea, porque le vas a dar muchas capas diferentes. Entonces, uno de los trabajos que estamos haciendo y que hemos empezado es intentar... mirad, si veis aquí, que se ve rápido... Ay, no lo tengo. Bueno, cuando Google te lo pinta, te da unas... cuando le das a más opciones, te da 25 capas. Hidrografía. Hidrografía es una capa. Tú en Google, hidrografía, lo único que puedes hacer es pintarla de un color. O quitarla o ponerla, pero no te da 17 tipos de objetos dentro de hidrografía. Y nuestra idea es un poco lo mismo, ofrecer 20 capas y eso te exige un trabajo previo de base de datos. ¿Iba por ahí la pregunta? Sí, o sea, generáis 20 capas, 20 cachés vectoriales que agrupan cada uno con una temática, digamos. Sí, yo creo que sí. También creo que por ahí va la cosa. No te lo digo al 100%, que los de Zaragoza te podrían contestar mejor. Vale. En el JSON, que es un JSON, un fichero individual en el que puedes mezclar geometría, es decir, puedes meter el punto de un sí, pozo, una fuente... Claro, es como un style layer descriptor. Es solo que en JSON y con otro, pero es un style layer descriptor. Estas aplicaciones de Google lo que te hacen es generarte un JSON que tú puedes incrustar en tu página HTML y te lo pintan con esa simbología. ¿Vale? ¿Una pregunta más? Bueno, pues muchas gracias. De todas maneras lo vais a tener por aquí todavía un tiempo para lo que le queréis preguntar. Vamos a pasar al segundo ponente, Paulo Patricio, de la DGT, que nos va a presentar reestructuración das especificaciones técnicas para producción de cartografía. Muy bien. ¿Puedo tirar a Google? ¿Puedo quitar? ¿Puedo quitar? Muito bem. Muito bom dia a todos. A minha apresentação é sobre o processo que está neste momento a decorrer na DGT, na Direção-Geral do Território, de reestruturação das especificações técnicas da cartografia. As especificações que a DGT disponibiliza na sua página da internet e que são utilizadas fundamentalmente pelos municípios para produzirem a cartografia 10.000 e 2.000. Estamos a falar dessas especificações e do processo que está neste momento a decorrer de reestruturação destas especificações técnicas. Como é que a coisa começou? Ou seja, numa primeira fase houve, de facto, a revisão destas especificações visa, sobretudo, adaptar as especificações técnicas que existem neste momento às necessidades atuais dos utilizadores de informação. Como já foi referido durante este evento, as especificações atuais já têm alguns anos, as necessidades dos utilizadores também têm vindo a mudar ao longo do tempo, portanto é necessário fazer uma revisão das especificações. Por outro lado, também é necessário adaptar as especificações aos novos desenvolvimentos tecnológicos que têm vindo a ocorrer e continuam a ocorrer, e as especificações têm que se adaptar a esses desenvolvimentos. Por outro lado, e uma motivação forte, é de facto a necessidade de alinhar as especificações técnicas com a diretiva INSPIRE, com as regras e com os modelos definidos pela diretiva INSPIRE. Foram estas as três principais motivações para a revisão que está neste momento a decorrer das especificações técnicas. Em termos de etapas do processo de reestruturação, houve numa primeira fase a decisão, a identificação da necessidade e então a decisão de fazer a revisão das especificações. Houve uma constituição de uma equipa de trabalho interna, da DGT, houve a escutação de especialistas externos, houve também análise de cartografia produzida por outros países, análises de adaptações das especificações técnicas feitas em Portugal por outras entidades em Portugal à diretiva INSPIRE e feitas por outros países também à diretiva INSPIRE. E estamos nesta fase aqui da primeira versão do documento, estamos neste momento a produzir a primeira versão do documento das especificações técnicas. Depois desta fase, seguir-se-á então uma interação com os produtores de informação geográfica, produtores da Administração Pública Central, local, do setor privado e também da academia,
a interação com esses produtores e também com a comunidade de utilizadores. A ideia é receber algum feedback destas duas comunidades, de utilizadores e de produtores, e melhorar o documento das especificações, melhorar a primeira versão que estamos neste momento a elaborar. E isto, no final, teremos então uma versão final das especificações técnicas, esperemos com um documento mais consensual e mais discutido entre todos os que utilizam as especificações. A nossa intenção é também, no final de todo o processo, ter sessões de divulgação e de sensibilização, sessões técnicas, workshops, que permitam capacitar os utilizadores para a utilização destas novas especificações. Relativamente à equipa da DGT, a equipa da DGT é constituída pelas pessoas que estavam identificadas no primeiro slide. É um conjunto de pessoas, com uma equipa multidisciplinar, com experiências profissionais diferentes, com conhecimentos técnicos também diferentes. A ideia foi reunir este conjunto de pessoas que têm competências na elaboração de especificações técnicas de cartografia, na verificação da qualidade da informação geográfica, na elaboração de pareceres técnicos sobre instrumentos de gestão territorial, na diretiva INSPAR, em serviços web, na harmonização de dados de acordo com a diretiva, enfim, um conjunto de pessoas com competências bastante complementares e a equipa é formada por membros com estas características. A auscultação de peritos externos, que já também decorreu, consistiu na realização de um conjunto de reuniões com peritos provenientes da administração pública central e local e também da academia e do setor privado. Quais foram os principais temas abordados? Falou-se das atuais especificações, de como deveria ser como se devia alterar o modelo de dados que existe para as novas especificações, falou-se das características do catálogo de objetos que neste momento está em vigor, falou-se também das características do modelo cartográfico, não sei se todos conhecem, o modelo cartográfico é um modelo que está previsto nas atuais especificações e que está pensado para a produção de uma imagem, ou seja, tem padrões, símbolos, cores, que permite que a informação possa ser vista como um raster ou pode ser, eventualmente, depois também impressa. Portanto, foram também discutidas as características deste modelo. Quais são, então, as principais linhas orientadoras? Portanto, a primeira linha orientadora é a necessidade, de facto, de fazer uma reorganização e uma revisão do catálogo como temos neste momento. Rever o catálogo, ver as entidades que temos, os objetos que temos, e criar um dicionário que caracterize e defina de forma clara como é que cada objeto deve ser representado e como é que deve ser recolhido. A necessidade de criação deste dicionário é um ponto fundamental. Por outro lado, também importa realçar que, como eu disse no início, estas especificações são fundamentalmente para ser usadas pelos municípios quando produzem informação. Ou seja, quando produzem informação de âmbito nacional, como é a escala 10.000, mas também quando produzem cartografia de âmbito local para as áreas urbanas, como é a 2.000. Portanto, os municípios referiram nas reuniões, de facto, que alguns dos temas principais que eles consideram fundamentais são a rede de transportes, a rede hidrográfica e as construções. Para os municípios, estes são os temas fundamentais, depois falaremos mais à frente sobre isto. Relativamente ao modelo de multicodificação, que eu também falarei mais à frente, em que é que consiste, para quem não conhece, não deveria já ser considerado nas novas especificações. Por outro lado, a solução a implementar novas especificações deverá ser suportada numa solução open source e que preveja alguns formatos de dados, como uma base de dados PostgRes, PostX, formatos shapefiles, formatos DWGs. Quem já trabalhou com os municípios sabe que, de facto, os municípios existem vários setores nas câmaras e as câmaras, há uns setores que trabalham com uns formatos, outros trabalham com outros, portanto, há necessidade das especificações tentarem responder de alguma forma e serem transversais e poderem responder às várias necessidades que existem dos utilizadores e às experiências, às competências técnicas que os vários utilizadores têm. Por outro lado, deve ser também a necessidade do modelo cartográfico, de um modelo pensado para saídas gráficas ou para a produção de uma imagem, deve continuar a ser considerado, porque os utilizadores, nas reuniões que tivemos, percebeu-se isso, continuam a valorizar esse tipo de representação da cartografia. E, por último, um aspecto também importante é que as especificações devem ter em consideração que, numa primeira fase, elas servem-se, de facto, para produzir informação geográfica, mas depois a informação geográfica é explorada e tem que ser mantida. E então as especificações devem ter em consideração não só o momento da produção, mas também o momento posterior para a atualização dos dados. Portanto, as especificações têm que ter isso em consideração. Estas são as principais linhas orientadoras e agora, só para quem não está dentro do processo ou não conhece as especificações atuais, eu fiz aqui alguns slides só a explicar muito resumidamente em que é que as especificações atuais consistem. Ora bem, muito genericamente, o modelo atual
é estruturado por multicódigos. Isto é uma imagem do catálogo, em que cada objeto tem um código associado. Tenho aqui uma imagem que se percebe melhor, ou seja, cada objeto, ali estão, por exemplo, os canais em geral, tem um código associado, é um código composto por 8 dígitos, e isto depois permite a representação, lá está, a multicodificação. Estamos a ver aqui um elemento, não sei se consegue perceber, temos aqui um elemento que tem associado 3 códigos. Portanto, aqui está o conceito de multicodificação. Este objeto representa 3 coisas no terreno, portanto, tem 3 códigos associados. Neste caso, é um muro, é uma estrada e é também uma área de sequeiro. Portanto, são as 3 funções que este elemento desempenha. Este é o modelo atual que temos neste momento. Quais são as principais características deste modelo? Foi inicialmente pensado e estruturado para uma representação num ambiente CAD, num ambiente de representação, de estruturação num ambiente CAD, se bem que existiu sempre a possibilidade, existe a possibilidade de ele posteriormente ser convertido para shapefiles ou para bases de dados. Isso ocorreu e ocorre por vezes quando os utilizadores o solicitam ou necessitam. Por outro lado, o modelo tem de facto também definições sobre a forma como deve ser criado um modelo cartográfico, aquele modelo que eu falei, pensado para a criação de uma imagem. Essas regras estão definidas. Para além disto, eu não coloquei aqui, mas tem também especificações para a representação dos ortofotos, como é que os ortofotos devem, a produção dos ortofotos, como é que devem ser apresentados, os fecheiros, para também os modelos digitais do terreno. Bem, são as principais características do modelo que temos atualmente nas nossas especificações técnicas. Então, em que é que consistiu o processo que está neste momento a decorrer, como disse, que está neste momento a decorrer de reestruturação das especificações técnicas da cartografia? Ora, numa primeira fase, a primeira etapa, a primeira fase fundamental deste processo de reestruturação passa por reestruturar, de facto, o catálogo de objetos, tendo em consideração um aspecto fundamental, que é, de facto, a diretiva INSPIRE. Portanto, esta foi a primeira tarefa, grande tarefa, que consiste nesta reestruturação do catálogo. Por outro lado, criar um dicionário de objetos, como referi, que explique claramente como é que cada objeto é recolhido e é representado. As especificações também do modelo digital do terreno, como existem na cartografia atual, também ser atualizadas, em função das regras INSPIRE, e da ortofotocartografia a mesma coisa. Por outro lado, a mesma lógica, então, manter um modelo cartográfico, será uma etapa final, ou seja, quando tivermos um modelo topográfico, um modelo inicial solidificado, então teremos regras também para a criação do modelo cartográfico. Isto será numa fase já posterior da fase final do processo de reestruturação das especificações técnicas. Ora bem, um elemento fundamental aqui em todo este processo, de facto, é a diretiva INSPIRE, ou seja, a necessidade de reestruturarmos o catálogo como temos atualmente e adaptá-lo às orientações da diretiva INSPIRE. Ora bem, a diretiva INSPIRE, penso que todos conhecem, tem 3 anexos. Tem 3 anexos e os temas de informação dividem-se por esses 3 anexos. Estamos a falar de 34 temas de informação. Portanto, da primeira etapa que nós tivemos, o anexo 1, o anexo 2 e o anexo 3, a primeira etapa foi pegar no nosso catálogo, 5 minutos, pegar no nosso catálogo e reestruturá-lo de acordo com as linhas orientadoras do INSPIRE, ou seja, tentar perceber, numa primeira fase, cada um dos nossos objetos, em que tema é que encaixa da diretiva INSPIRE. E percebemos que os nossos objetos encaixam em 11 temas. Encaixam nas unidades administrativas, nomes geográficos, os sítios protegidos, hidrografia, rede de transportes, elevação, ocupação de solo, imagens, ortoimagens, edifícios, serviços de utilidade pública e do Estado, instalações industriais e de produção. Portanto, a nossa informação está incluída nestes 11 temas. O que é que isto significa? Fazendo uma análise mais fina, percebe-se que a maioria está, de facto, em 5, cerca de 75% estão em 5, ou seja, na toponímia, rede de transportes, hidrografia, altitude e edifícios. Estes são os 5 temas principais, onde existe mais informação. E então a passo seguinte foi o quê? Conhecer melhor a especificação INSPIRE para estes temas, para estes 11 temas que têm objetos que nós queremos descrever. E então passou por estudar o modelo INSPIRE, o INSPIRE Conceptual Model, e passou sobretudo por estudar as especificações técnicas, as Technical Guidelines, de cada um destes 11 temas. Como podem ver aqui são 11 documentos, alguns todos bastante extensos, complexos, e implicou estudar e perceber em que é que nós poderíamos, como é que nós nos adaptaríamos a estas regras, a estes estándares definidos pela diretiva. Portanto, a abordagem foi estudar detalhadamente os esquemas aplicacionais de cada tema, análise dos vários diagramas UML, os vários catálogos de entidades e respectivos atributos e, fundamentalmente, estabelecer uma relação entre aquilo que temos atualmente e o modelo de dados
dos modelos de dados de cada tema da diretiva Inspire. Só para vos dar um exemplo muito rápido, um exemplo da hidrografia, aqui temos os esquemas aplicacionais. A hidrografia e os transportes são provavelmente os mais complexos, porque têm redes associadas, ou seja, nós temos de ter em conta, para além da representação cartográfica, também a questão da rede, e isto é fundamental. Temos mais um exemplo que mostra, de facto, as relações entre os vários esquemas aplicacionais da hidrografia, o diagrama UML também para a parte física da hidrografia, incluindo as classes relacionadas com outros temas. Portanto, foi a análise disto, os respectivos catálogo de entidades, os objetos que estão presentes, tudo o que teve de ser em consideração, os vários respectivos atributos de cada objeto, as enumerações, tudo isso teve de ser tido em consideração. E fizemos ainda outra coisa, que foi analisar também as especificações, não só para além dos documentos em Inspire, as especificações produzidas, outras adaptações realizadas por outras entidades. Um exemplo aqui, que foi a região autónoma dos Açores, criou uma base de dados com a transposição da diretiva Inspire, que contempla toda a diretiva, e isto foi utilizado como referência no nosso estudo. Também fizemos a análise de outras cartografias produzidas por outras entidades europeias, aqui um exemplo da Bélgica, da República Checa, da Finlândia, da Eslováquia, enfim, um conjunto de países para os quais analisamos a cartografia de âmbito nacional desses países. Aqui uma imagem do Basic Map da Finlândia. Olhamos para a cartografia para perceber a imagem, percebe-se logo a diversidade de informação, os temas que cada país considera, os objetos que considera, porque há abordagens diferentes, tentamos perceber a melhor. Fizemos também uma análise de outras adaptações em Inspire, feitas por Espanha. Em Espanha não fez umas novas especificações, mas criou guias de transformação para cada um dos temas. Também estudamos isso para perceber qual foi a abordagem que foi seguida. E aqui temos o exemplo da rede de transportes que foi feita para a Espanha. O guia também serviu de referência. Relativamente às novas especificações técnicas, a nossa intenção é que a informação esteja representada numa base de dados PostGRES, PostGIS. Quais são as principais vantagens? Está mais adaptado aos modelos de dados em Inspire e está mais próximo do modelo futuro que nós pretendemos para a centralização da informação nacional. Será uma coisa que nós pretendemos a médio e longo prazo ter essa informação desses moldes. Relativamente ao modelo topográfico, portanto, estará estruturado por nome de tema e nome de objeto, sendo que aqui pretendemos manter os dois níveis de detalhe, ou seja, o nível de detalhe para a área urbana, que era a da 2000, pretendemos mantê-lo, e também o de âmbito nacional da 10.000. Pretendemos manter essa lógica. Quais são os temas que vamos ter? Vamos ter os temas do Inspire, aqueles que eu referi, e criámos 2 temas porque não encontrávamos paralelo no Inspire, que é o redes de apoio e os pontos de interesse. Ou seja, tivemos necessidade de alguns objetos de criar um tema novo para eles serem representados nestes temas. Só para dar um exemplo, a altitude tem 3 objetos, a curva de nível, o ponto cotado, não é muito diferente, linha de ruptura, representação em linha e em ponto, isto aqui não traz nada de novo, sendo que aqui o objeto, por exemplo, curta de nível, assume 3 valores possíveis, o valor 1, 2 ou 3, semestre, secundário, auxiliar. Auxiliar é para quando estamos numa zona relativamente plana em que existem poucas curvas de nível, faz sentido criar curvas adicionais, então será uma curva auxiliar. Outro tema também fundamental, o tema dos edifícios. O tema dos edifícios tem 3 objetos: edifícios, construções lineares e outras construções poligonais, representações em polígono e em linha, respectivamente, a 2D. E só para dar um exemplo de 2 atributos fundamentais do objeto edifícios, que é a utilização e a forma, ou seja, a lógica agora é um pouco diferente do que existia anteriormente, em que nós criamos, há 2 atributos, um específico para a utilização, se é residencial, se é escritório, se é industrial, enfim, e outro para a natureza, que é a forma. Isso tem a ver com a lógica Inspire. Aqui nós temos apenas representados os 2 primeiros níveis, mas se virmos com algum cuidado, temos 1, 2, 3, 4 e 5 é o primeiro nível, e depois temos subdivisões desse, ou seja, 1, 1, 1, 2, 1, 3, que são subdivisões do primeiro. Portanto, a code list é bastante mais extensa e vai ser usada também, depende do nível de detalhe que estamos a falar. Na 2000 a code list será maior, na 2000 só apenas alguns dos valores é que serão usados. Portanto, é esta a lógica. Vou já terminar. Só para dar uma ideia, o Inspire é de facto complexo em muitas matérias. Para quem já leu as especificações Inspire, é muito complexo e tem muita informação. Mas, em determinados aspectos, para a representação cartográfica não é suficiente. E então, o próprio Inspire prevê a criação de extensões. Portanto, nós sentimos a necessidade de criar extensões às code lists para ter em consideração toda a nossa diversidade de objetos que nós temos na nossa cartografia. Foram criadas extensões para estas code lists, que estão aqui. Outro exemplo, e aqui tem a ver com o facto de o objetivo da informação não ser só no momento da produção, mas também no momento da exploração. Há code lists que podem ser usadas na íntegra agora na produção,
mas há outras que podem ser usadas apenas parcialmente. Neste caso concreto, a nossa intenção, pelo menos neste momento, é só utilizar, por exemplo, esta code list, só utilizar as opções Relino em construção e as outras serem usadas apenas na fase de exploração, ou seja, de se está desmantelado, se está funcional, se foi demolido, ou seja, a code list é mais completa e não é utilizada numa primeira fase na totalidade. Passar muito rapidamente, a toponímia é a mesma lógica. Agora nós temos a toponímia está representada em muitos dos objetos, não era como acontecia anteriormente, e o que fica para este tema ficam só apenas aqueles objetos que não têm um objeto físico, como por exemplo uma serra. A serra não tem uma representação, não há um limite da serra, mas continua a haver a necessidade de haver um topónimo de serra. Portanto, a toponímia será para esses objetos, nomes de lugares, coisas desse género. Muitas questões ainda estão em aberto, por exemplo, nas estradas, devemos recolher as bermas a 3 dimensões ou não, seria vantajoso para o modelo digital do terreno, uma vez que as estradas são elementos definidores do relevo, mas isso tem consequências, devemos fazê-lo assim ou não. A própria plataforma deve ser apresentada em área ou em linha, o Inspire tem a plataforma da estrada representada em área, devemos seguir essa abordagem ou não. Enfim, esses temas é uma questão complexa, porque para além da questão da representação cartográfica, há a questão da rede. Por outro lado, também quem conhece a nossa rede de estradas e a classificação e a designação, a nomenclatura das estradas, percebe que é difícil criar um modelo que corresponda, de facto, à complexidade da nossa rede de estradas, das nomenclaturas e classificação que temos no nosso Plano Rodoviário Nacional. Como conclusões, muito rapidamente, portanto, o nosso objetivo, as nossas especificações vão permitir obter a informação geográfica mais estruturada, mais alinhada às necessidades atuais dos utilizadores e estará mais alinhada com a diretiva Inspire, facilitando depois uma posterior harmonização da informação geográfica. Muito rapidamente, para terminar, o processo de reestruturação, como eu disse no início, tem várias etapas. Estamos neste momento na etapa de produzir o documento, a primeira versão do documento. Depois, nesta fase, e como nós pretendemos, isto é fundamental, que eu gostava de deixar claro, que nós pretendemos que seja um processo colaborativo. De facto, entendemos que, se falarmos com muita gente que trabalha com estas coisas, o documento final será melhor. Portanto, o nosso objetivo é, de facto, colaborar com os produtores de informação geográfica, interagir com eles, com a comunidade de utilizadores e receber o feedback deles e tentar chegar a um modelo o mais consensual possível, um documento final das especificações técnicas. E, no final, teremos, então, as tais sessões de divulgação e capacitação que pretendemos para explicar as novas especificações técnicas. Muito obrigado. Peço desculpa por ter falado tão rápido, mas era para tentar acabar. Muito obrigado, Pablo. Además, por la parte que me toca, me alegro ver que el uso de software libre empieza a ser la norma. ¿Alguna pregunta? ¿Tenemos tiempo para alguna pregunta? ¿Estas dos? Muy bien. A nossa intenção é até ao final do ano ter uma primeira versão. Mas, como digo, esta versão ainda é uma versão muito preliminar, ou seja, ainda vai sofrer muitas alterações, porque vamos interagir a seguir com os produtores e com os utilizadores. Portanto, a nossa intenção para o modelo topográfico, portanto, para o modelo base, seria até ao fim do ano ter um documento. É essa a nossa intenção, pelo menos neste momento. Não. O final do ano será a primeira versão do documento das especificações técnicas, que estará disponível para consulta e interação com os produtores de informação e com os utilizadores. Depois o documento será refinado em função do feedback que houver dessas entidades e teremos então uma versão final do modelo topográfico e só depois é que passaremos então para o modelo cartográfico, que será numa fase posterior. Obrigado.
deixar só uma última palavra, é um desafio que deixo, que eu também deixo nesta fase, que é os métodos de produção da questão do banco. Só um exemplo que é os clientes tipicamente hoje estamos a pedir trabalhos em cima de um estudo. Isto está aqui a ser pensado, eventualmente está a ser pensado num paradigma vai continuar a haver. E, portanto, lanço esta rede que é também adaptar este catálogo de objetos às novas solicitações do mercado que estão a ser produzidas neste momento. Obrigado. Posso? Sim, relativamente falando concretamente, falou do modelo digital do terreno, está previsto, ou seja, nas novas especificações vamos ter um modelo digital do terreno. Ali o que eu apresentei foi uma forma de representação em relevo que se mantém das curvas de nível, mas para além disso haverá representação também em modelo digital do terreno e haverá especificações também para isso, até porque o próprio Inspire também prevê essa forma de representação do relevo. Relativamente à questão que colocou, à observação que fez relativamente às dificuldades para as empresas, ou seja, o nosso objetivo, como referi, é que de facto isto seja um processo colaborativo, ou seja, que não seja, aliás, como a nossa diretora-geral referiu ontem, nós entendemos que de facto, para além das empresas, também nos preocupa fundamentalmente os municípios, porque os municípios têm competências diferentes e experiências também diferentes, portanto nós não pretendemos criar aqui uma ruptura de imediata, mas será um processo gradual e pretendemos que seja... Quanto ao problema que diz que vai constituir estas novas especificações, há uma forma de encarar o problema e considerá-lo um desafio, portanto pode ser nessa perspectiva. Exato. Muito obrigado. Bueno, vamos a pasar a la última ponencia de esta sesión, con el título que se va el premio a tener más acrónimos, WCS Inspire de MDT del IGN, y la presentará Paloma Abad del Centro Nacional de Información Geográfica. Gracias. ¿A qué hora había que terminar? Buenos días, soy Paloma Abad, trabajo en el Centro Nacional de Información Geográfica y sustituyo a Carolina Soteres, que es la que ha creado el Web Coverage Service. Pero estoy muy tranquila porque en la sala está Jordi Escriu, que es el coordinador del Thematic Cluster de elevaciones de Inspire, así que cualquier pregunta que tengáis, no pasa nada, aquí está Jordi para contestar. Bueno, pues sabéis que Inspire nos dice que los servicios de descarga terminaba el plazo, creo que era en el 2011, ¿no? Que toda la información geográfica que tuviéramos teníamos que hacerla. ¿Pero qué ocurría con las coberturas? Pues que no teníamos una guía técnica. Teníamos la guía técnica de servicios de descarga para features, pero no teníamos la guía técnica para servicios de coberturas. Comenzó a elaborarse en el 2015 y ahora ya se puede, el año pasado, ¿no? En el 2016 fue cuando ya estaba terminada. Por lo que vamos un poquito bueno, en parte retrasados, pero también es cierto que del anexo 1 no hay nada que se pueda tratar como cobertura. Ya empiezan en el anexo 2 con ortoimágenes y land use, land cover, y luego ya el anexo 3 hay bastantes temas. Entonces, en mi presentación voy a contar qué es lo que hemos hecho para hacer Web Coverage Service. Bueno, pues sí, hay una norma ISO, que es la 19123, que ya define lo que es una cobertura y dice que puede ser los objetos geográficos, como sabéis, los features, pueden ser discretos o también los objetos geográficos pueden ser continuos. En este caso, claro, nos vamos a fijar más en los continuos, en los que, como modelo digital del terreno. Sigue con la definición y dice un objeto geográfico con una cobertura, o sea, es un objeto geográfico que actúa en función de una función que devuelve unos atributos por una misma posición y en función de eso puede ser continua o discreta. Si yo ubicase los modelos digitales del terreno, lo ubicaría en la cobertura discreta, pero no sé si Jordi está conmigo, ¿no? Bueno, dice que según Jordi puede estar en los dos sitios, en función de cómo se trate, ¿no? Digamos que una cobertura en sí es Más alto, más alto. una cobertura, al final acaba siendo una discretización de valores. En ese sentido es discreto. Lo que pasa es que siempre está representando una variable Que es continua. Que es continua. En este caso es continuo. Y tiene
tiene sentido interpolar entre uno y otro. Hombre, es fundamental pues ya para saber qué atributos vas a tener que utilizar en función de uno u otro. Bueno, según la 19.123, pues este es el paquete UML. Y entonces, ya siguiendo con la definición de la ISO 19123, dice un domain set, bueno, esto es una presentación copiada de Jordi Escriu, pues no la he... Dice, pues, ¿qué es el conjunto de dominio? Pues es o sea, lo que va a abarcar la cobertura, el espacio. Luego, el range set es el valor de cada punto. La función luego que le voy a aplicar es el valor que tiene ese punto a mi celda mediante una función. Y después, ¿de qué tipo? Pues en este caso, en mi caso, va a ser metros. Bueno, pues entonces, la 19.123 pues, contiene, dice, define el feature type como una cobertura abstracta y le da los atributos. Esto, bueno, lo he contado, ¿por qué? Porque si, bueno, antes de entrar en la sala hemos estado hablando y claro, el feature, si cogéis un GeoServer o un MapServer y hacéis un Web Feature Service, y si lo queréis hacer SPY, tenéis que meter los esquemas SPY, los esquemas de cada uno, el esquema de hidrografía, el esquema de transporte, y si no lo hacéis, vais a obtener un esquema general dado por OGC, que la etiqueta es feature, es decir, va a tener los mismos atributos para hidrografía, transporte, nombres geográficos, etcétera. Pero en el caso del web coverage, lo que hace lo que hace SPY mantiene un poco más la definición dada por OGC, dada por defecto. Entonces, SPY utiliza la misma definición dada por la norma ISO y, por supuesto, la que utiliza luego OGC, que es exactamente la misma, y nosotros lo que hacemos es, tenemos una cobertura, bueno, tenemos varias, pero la que hemos implementado es los modelos digitales del terreno, a escala 200, a escala 50, 25 y 5 metros. Aquí solamente pongo las características de la malla de nuestro modelo digital del terreno a 5 metros. Que, como sabéis, pues al final es un fichero ASTIL en el que te dice dónde está la coordenada, dónde empieza, y en función de la malla pues se le van dando los valores de la cota. En el sistema de referencia, que una cabecera, es un ficherito muy simple. Bueno, y en el servicio de descarga, pues para hacer un servicio de descarga, como sabéis, tenemos el EOGC y a partir de ahora ya tenemos una guía técnica desde el año pasado para hacer los servicios SPY. Y como veis, utiliza muchísimo lo de OGC. Lo único que, claro, marca una diferencia en el que hay un tema SPY donde define ya qué es cobertura en cada caso. Nosotros, como nuestro modelo digital terreno corresponde al tema de elevaciones, tenemos que meternos en elevaciones y ver si nuestro modelo digital terreno es acorde con la definición dada por elevaciones. Si esto no estuviera, pues yo cogía el modelo digital terreno y lo hacía con OGC. Pero como ahora está esto, tengo que ver primero si mi modelo digital terreno cumple las propiedades que está dada por esta guía técnica y luego ya utilizo la guía técnica de servicios de cobertura. Bueno, SPY clasifica todos estos temas como que tienen coberturas. Son varios. Y el IGN, donde yo trabajo, solamente tenemos estos temas que están afectados por coberturas, que son los modelos digitales del terreno, las ortoimágenes, los usos de suelo y la cubierta terrestre. Estos dos temas hemos hecho un web feature service, no lo estamos tratando como cobertura. No sé cuándo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a ofrecer según SPY. Según SPY, pues el plazo es en el 2020. Pero claro, me gustaría saber cuál es la utilidad. Primero quiero saber cuál es la utilidad de ofrecer esto como un web coverage. Por ahora lo estoy ofreciendo como servicio de visualización. Pero yo al responsable le digo, dime para qué yo voy a hacer un web coverage, ¿quién lo va a utilizar? Porque no quiero hacer servicios al tuntún. Y en este caso sí le veo la utilidad, y por eso sí lo hemos hecho. La utilidad está clara que cuando yo doy un web coverage, luego hay aplicaciones que es para calcular el perfil. Por lo menos, o la cota, me voy moviendo y voy calculando la cota. Pero aquí, no sé si alguno de vosotros sabe la utilidad, pues que nos lo cuente. No lo sé, bueno, cuéntame, pues venga. ¿Por qué pregunto? ¿Cuál? Ah, bueno, detectar cambios, dice. Que este serviría para yo... o sea, tengo el de 2005, 2006... De todas maneras es discutible siempre porque, a ver, si un organismo... Ahora más alto. Que es discutible Sí. el hecho de querer distribuir los datos por WCS. Tiene mucho sentido cuando los datos que quieres distribuir los quieres combinar con otros datos para hacer análisis. Y donde está bien que si tú eres, por ejemplo,
con otros, ¿no? Bueno, pues por ahora los productores de ortoimágenes en el IGN no me lo han propuesto. Bueno, pues entonces, ¿qué dice la guía técnica, la especificación de datos de elevaciones de SPY? Pues define un modelo, lo define así, una superficie que describe la forma tridimensional de la superficie desnuda, y está en el tema 2 de elevaciones. Esto es dado por la definición dada por SPY. Un jaleo que hay es que OGC te define la cobertura, SPY te define una cobertura, la guía técnica te define una cobertura, y había otro, y la ISO 19123 te define la cobertura, o sea, 4 definiciones, son iguales, pero te hacen leerla. Y estás ahí a ver si pillas las 7 diferencias. Bueno, elevaciones tiene varios paquetes y nuestro modelo digital terreno está clasificado en este paquete, en cobertura de malla. Y la cobertura de malla tiene una serie de propiedades que son, pues lo mismo que ha dicho OGC, o sea, el rango, el tipo, el valor, lo mismo, pero dicho con otras palabras. Bueno, pero antes de empezar el servicio de descarga, os muestro el servicio de visualización. Como sabéis, Spire dice, todos los features tienen que tener, y todas las coberturas tienen que ser visualizables y que se puedan descargar. Y claro, nosotros hemos hecho un servicio de visualización que era mucho más fácil. Y esto es el estilo Spire y luego este es el estilo que nosotros le metemos. No es un sombreado. O sea, vosotros estáis acostumbrados a ver en un mapita, lo que veis es un sombreado. El modelo digital del terreno, tal cual, es así. Y claro, parecen ecografías. Yo esto no sé quién lo usa. Yo le digo a Carolina, que es la responsable, le digo, hombre, ponme un colorcito, o sea, ponme... Y me dice, no, Paloma, eso es un sombreado. Y digo, pero hombre, ponme algo más... Que no, Paloma, que eso es un sombreado. Esto es así, tal cual. Si alguien lo utiliza... o sea, que... Porque no lo dice Spy, lo hemos hecho. Pero yo no le veo la utilidad a visualizar tal cual un modelo digital del terreno. Pero sí tiene utilidad el servicio de descarga. Entonces, nosotros tenemos un servicio de descarga que ofrece estas 3 coberturas. Bueno, teníamos el EOGC desde hace como 6 o 7 años. Y también ofrecíamos la malla a 1000 metros, o sea, la malla de 1000 metros y la de 500 metros. Hasta que la semana pasada hubo un usuario del IGN que nos llamó y nos dijo, oye, Paloma, que es que cuando yo calculo la cota, o sea, el perfil de elevaciones con la malla de 1000 metros, hay un error de 100 metros. Y digo, bueno, voy a llamar al responsable y me dice, claro. Dice, si es que tú, claro, o sea, 1 kilómetro por 1 kilómetro, el punto, claro, si hay un pico en ese terreno, pues claro, va a haber un error y claro, lo vamos a quitar. Vamos a quitar la... O sea, lo que quiero decir que hacemos, yo hago los servicios y un error que cometemos es que no los probamos. O sea, los probamos un poquito, pero no realmente no un estudio exhaustivo. Entonces, vamos a quitar la cobertura de 1000 metros y de 500 por los errores que produce. Claro, porque claro, tú tienes, o sea, te da una cota en un cuadrado de 1 kilómetro por 1 kilómetro. Si estás en la costa con un acantilado, te puede dar cota 0 o 100 metros. Ese es el error. Bueno, lo digo por si lo encontráis, se van a quedar estas 3 coberturas. Y procede, por ejemplo, la de 5 metros, procede del vuelo LIDAR del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea. Bueno, ya voy a terminar. El servicio de descarga, os metéis en Spire y dice que hay que cumplir esas clases de conformidad, que consiste simplemente en las clases, en las operaciones de OGC, pero lo único diferente es que, como sabéis, están los servicios, o sea, está la descarga de una celda o la descarga del objeto geográfico en general, o sea, del conjunto de datos. Y es lo único, si vas a implementar un nodo, están las operaciones básicas o las operaciones que ya es, en vez de get spatial dataset, sería get spatial object. O sea, descárgame un punto o descárgame toda la cobertura. Y luego, lo único que ya por terminar, en el get coverage, pues existen varios formatos de mostrar el get spatial dataset. En este caso en el caso de una imagen, la puedo cambiar de tamaño, etcétera, etcétera. Y luego, como novedad, pero que esto es de OGC también, es el formato multiparte, en el que al principio te muestra una cabecera en XML con las características del modelo digital del terreno, o sea, de lo que te estás descargando de la cobertura, de la parte, de la zona, y luego la malla. Yo no tengo experiencia de alguna aplicación que lo lea.
Pero, o sea, tengo experiencia en los otros tipos de formatos, pero esto es de OGC y lo implementa también SPY, que es el formato multiparte. Luego, ¿qué más? Pues requisitos de SPY es que lo tienes que ofrecer en uno de los sistemas de referencia de esta tabla. Nosotros lo ofrecemos en esto, en el 4258. Lo ofrecemos en la versión que quiere, SPY, que es la 2.0. También el protocolo lo cumplimos. Y la extensión SPY, que incluye el fichero de metadatos, o sea, la URL, el fichero de metadatos, y lo único que no mantenemos, o sea, no lo tenemos en varios idiomas. Y aquí están las coberturas que ofrecemos, que las hemos eliminado. Y como experiencia, pues tenemos una aplicación que es en el Signa, donde sí se puede tener una aplicación que es cálculo de perfiles, desde hace ya mucho tiempo, que antiguamente leía el web coverage normal y ahora está utilizando ya el web coverage SPY. Y funciona bastante bien. Y este fue la aplicación que me llamaba y me dijo, es que yo cuando me pongo a escala muy pequeña y calculo el perfil, me da un error. Y era porque en función de la escala coge una cobertura automáticamente y un sistema de referencia. Uno de los inconvenientes que veo que tiene el web coverage con respecto al web feature, tú el web feature lo puedes tener en un sistema de proyección y en un datum diferente, y luego lo puedes ofrecer en muchos sistemas de referencia y datum. En el caso del web coverage lo ofrecemos exactamente lo mismo que lo tenemos en la base de datos. No reproyectamos. Entonces, eso nos provoca a que si el proveedor de los datos lo tiene en ETRS89, en UTM-30, yo lo tengo que transformar todo a ETRS89, latitud-longitud. O sea, no reproyecto. Tenemos que probar, pero no eso. Bueno, pues este funciona muy bien siempre y cuando estéis a escalas grandes. Digo, sí, a escalas pequeñas ya os he contado que no. Y bueno, y para participar en esta especificación y eso, pues tenéis el Thematic Cluster. Aquí tenéis el coordinador, Jordi Estiu, que la semana pasada hizo una teleconferencia. Y nada, todas las cuestiones. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Paloma. ¿Alguna pregunta para Paloma o para Jordi? Si quieres salir aquí igual por el micro. No, que levántate. Obrigado. Aproveitando a presença do coordenador do grupo temático Inspire, estava-lhe a perguntar se, tendo em conta como um dos aspectos que vem previsto nas especificações e que vem anexos próprios, que é a disponibilização e a codificação em TIFF, em formato TIFF, das coberturas, se têm, por exemplo, se no vosso caso pensaram nisso ou não, se estão a pensar também disponibilizar esse tipo de informação e como é que se faz a construção, porque me parece um bocado confuso, dos tags do TIFF, tendo em conta os atributos das coverage, porque há uma série de campos que ficam em branco naquelas tabelas. Não sei se são... Una de las posibilidades que Una de las cosas que ha apuntado Paloma es la posibilidad de que las coberturas se basan en una estructura GML, que sería la respuesta de un servicio WCS, pero una de las opciones que hay es codificar los datos. Los datos quiere decir los valores de la variable que se está representando, en este ejemplo un modelo digital de elevaciones.
hay la posibilidad de codificarlos en un fichero binario, ¿vale? Porque es un tema que es más eficiente y eso se prevé en las coberturas porque es básicamente por un tema de eficiencia, porque los datos raster son muy pesados y además muy voluminosos y cuando hay que gestionar varias coberturas, pues se hace necesario ir a esta representación que has comentado, la representación multiparte, que no es más que tenemos la estructura del GML y lo que se referencian son los datos de la variable en un fichero binario externo. Uno de los formatos binarios posible es el TIFF, es posible. E está bastante detallado a nível guidelines. Eso ya no lo sé tan bien. Uno de los anexos de la especificación lo que sí que hace es un mapeo entre, es uno de los anexos, no sé si el LEO... entre os atributos e o sí, Grid Coverage e os tags. el JPEG 2000. Y lo que haría falta seguramente es un mapeo también con el formato TIFF. Básicamente para saber qué información también hay que introducir en la cabecera de los ficheros binarios, etcétera. Seguramente. No sé si respondo a la pregunta. Una última pregunta. Muchas gracias a todos los ponentes y cerramos la sesión.